Unidade 1. Tecnologia, corpo, movimento e linguagem na era da informação. Aula 3.2 Conteúdo. Tipos textuais, descrição. Habilidade. Produzir texto utilizando os elementos do texto descritivo. Olá, pessoal, boa noite. Na nossa aula anterior, estudamos um tipo textual, não é? A dissertação. Hoje nós vamos estudar outro tipo textual. Nós vamos estudar o tipo textual narração. Mas assim, para que você compreenda bem o nosso assunto de hoje, nós vamos revisar a nossa aula anterior. Vamos lá, então, revisar os assuntos que você já aprendeu. Nós vimos sobre a estrutura, então, da narrativa, né? Nós vimos que a narrativa, que é o ato, efeito, processo de se contar uma história, ela apresenta toda uma estrutura que é composta pela apresentação ou introdução, o desenvolvimento ou complicação, o clímax, que está dentro do desenvolvimento e que se constitui no ponto alto, no auge da história, e o desfecho, que é o final, a conclusão do conflito, dos conflitos que se estabeleceram nessa narrativa. Aprendemos também que a narrativa, né, a narração, ela tem alguns elementos que a constituem. Então, quais são esses elementos? Vamos ver, então, quais são os elementos que constituem, rever, né? Porque nós já vimos, vamos rever os elementos que constituem a narração. Então, os elementos que constituem a narração são o narrador, o enredo, as personagens ou personagens, o tempo e o espaço, certo? Então, esses são os elementos que constituem a narração. Você tem um elemento importantíssimo que é o narrador. E nós esclarecemos para vocês que o narrador é diferente do autor. O autor é uma pessoa, um ser humano real, concreto, que escreve uma obra literária, né? Que escreve um romance, por exemplo, um conto, uma fábula, uma crônica, que são textos que pertencem à narrativa. Já o narrador é um ente, né? Uma entidade fictícia. É algo ou alguém que o autor cria para contar a história. É produto da imaginação do autor, certo? Não tem uma existência como o ser humano. Não é um ser humano. O narrador não é um ser humano. É uma entidade fictícia. Muito bem. Depois nós temos o enredo, que é o drama, né? A sucessão de ações, de acontecimentos que constroem a história. É o drama, é o enredo, a história em si. Nós temos os personagens ou as personagens, que são os que fazem a história se desenvolver, né? Que agem naquela história. Temos o tempo e o espaço, que também são dois elementos em que a história vai se desenvolver, tanto no tempo quanto no espaço. Esses foram, então, os assuntos que nós estudamos ontem. Então, vamos desafiar você agora, né, para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Olha, gente, você vai observar atentamente esta imagem, esta paisagem, este quadro, e você vai escrever o que você vê desta imagem, né? Olhe para ela e escreva para nós e compartilhe no momento da interatividade aquilo que você vê, que você observou. Muito bem. Claro que está relacionado à nossa aula de hoje. Então, vamos lá, gente. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, não é? Com outra imagem. Vamos então apreciar, né, esta imagem aqui. Olha, eu tenho aqui tipos textuais, descrição. Bem, nós estudamos a narração, não é? Vimos a sua estrutura, os elementos. A narração é um dos tipos textuais. E aqui hoje nós vamos estudar o segundo tipo textual, que é a descrição. Então, olhe para esta imagem, não é? Você imaginaria que é possível descrever aqui a partir dessa imagem, né? Seria possível descrever? Aqui eu tenho como descrever
como a imagem, né? Isso aqui que eu estou observando, essas figuras, esse cenário, eu tenho como descrever? Eu tenho como dizer o que eu vejo, o que eu observo? Sim, eu posso fazer isso. Aqui eu tenho um texto. Por incrível que pareça, eu tenho um texto, porque o conceito de texto é que o texto, ele pode ser uma imagem e ele pode ser constituído de palavras, de frases e orações com uma relação, né? Com um sentido, transmitindo uma mensagem e um sentido. Muito bem. Vamos então agora conhecer o que é o texto descritivo, em que consiste a descrição, suas características, suas peculiaridades. Vamos lá então? Ok. Então, o texto descritivo, ele é um tipo de texto em que você vai apresentar, você vai desenvolver, né, a descrição de algo. O texto descritivo faz o quê? Descreve, certo? Então, o texto descritivo é uma das tipologias textuais, é um tipo de texto que envolve a descrição de algo. Ou seja, no texto descritivo você descreve. O que é que você descreve? Alguém, alguma coisa, uma cena, né? Então, a descrição pode ser, eu posso descrever um objeto, eu posso descrever uma pessoa, eu posso descrever um animal, eu posso descrever um lugar, né? Um acontecimento. Eu pedi lá no nosso desafio que você descrevesse aquela cena que você estava vendo, né? E a intenção, a finalidade, sobretudo, do texto descritivo é transmitir. Transmitir o quê? O que é que o texto descritivo transmite? O que é que ele mostra, né? Ele mostra para mim, para você, para o leitor, o quê? Preste muita atenção a isso. As impressões e as características, as qualidades de algo. Então, o objetivo, a finalidade do texto descritivo é exatamente isso, né? Passar, transmitir, apontar as impressões, são percepções suas, né? E as qualidades de alguma coisa. Vou descrever, então, as características, as qualidades deste algo, que pode ser um objeto, pode ser uma coisa, pode ser pessoa, pode ser animal, pode ser uma paisagem, pode ser uma cena, um acontecimento. Muito bem. Então, você já vai prestando atenção e observando o que vai dar para descrever, né, aquela cena que você viu lá. Ou seja, o texto descritivo, ele vai captar o quê? As impressões de forma a representar a elaboração de um retrato. O texto descritivo, ao elaborar essa descrição, né, elabora com base em quê? Com base na sua percepção, na visão que você tem, na sensação, no sentimento que você tem em relação ao objeto, pessoa ou coisa observada. Então, ele capta, né, essas impressões, aquilo que você imagina que você está vendo do seu ponto de vista, ele capta essas impressões e elabora, forma um retrato. Elaboração de um retrato. Aí você diz assim, como assim? Dá para elaborar um retrato com palavras? Dá. O texto descritivo, ele faz exatamente isso. É como se ele fotografasse o objeto descrito, ou a pessoa, ou o animal, ou o momento, a cena, a situação. Ele faz um retrato, é como se tirasse uma fotografia. Só que ao invés de ser com a imagem, é construído esse retrato com palavras. Então, é um retrato verbal. Nós podemos dizer que faz um retrato verbal, certo? Isso mesmo. Como uma fotografia revelada por meio de palavras. Então, o texto descritivo, ele vai fazer exatamente isso. É como se ele fotografasse algo e esta fotografia se revela como uma imagem verbal. Porque você vai descrever a pessoa, o animal, a situação, a coisa, com palavras. De maneira que o leitor do texto descritivo possa visualizar
quais são as características físicas, emocionais, enfim, quais são todas as características do ser descrito. Seja esse ser animado ou inanimado, seja uma pessoa, uma situação, uma cidade, qualquer que seja o objeto. Não importa o objeto, o que importa? Importa que eu, que vou descrever, ou você, tenhamos a sensibilidade para perceber, para captar as características, né, daquele ser, para eu poder descrevê-lo. Muito bem, você já entendeu isso, vamos seguir, né? Ainda entendendo como é que se passa, como é que se constrói essa descrição através do texto descritivo. Então, para que você consiga fazer uma descrição, né, você consiga redigir um texto descritivo, o que é que você precisa? Né? Você precisa observar esses aspectos, porque eles são relevantes, eles são de suma importância para você elaborar, para você construir esse tipo de texto, que é o texto descritivo. Porque você vai elencar as características, né, que você está percebendo, as características físicas ou psicológicas, você vai enumerar aquelas informações que você está percebendo para que você possa construir, elaborar esse retrato verbal, nessa fotografia feita de palavras. Então você tem de observar o quê? No objeto. Eu peço para você descrever algo, como pedi no desafio, o que é que você vai fazer? Você vai observar as características, todas elas, sejam características físicas ou psicológicas, daquilo que você pretende observar, né? Você vai olhando, analisando e você vai descrevendo. Você já tem que perceber qual é as cores, né? A textura, a altura, comprimento, peso, quais são as dimensões, né? Todas elas, qual a função, qual o clima, o tempo, tudo que você perceber, né? Vegetação, a sensação, a localização, entre os mais variados aspectos. É assim que você constrói e elabora o seu texto. Essas aqui são detalhes que você tem que perceber. Por quê, gente? Porque o texto descritivo, ele exatamente para que você o construa, você tem necessariamente de observar a partir das características, você tem que enumerar estas características físicas e psicológicas, né, que vão abranger, as características vão abranger o quê? Tudo. Por exemplo, você olha para mim e você percebe que eu sou uma pessoa mulher, minha cor, a cor do meu cabelo, a cor da roupa que estou usando, né, a altura, muito alta, 1,80 m, magérrima, eu sou, viu? Sou mesmo. Então, todos esses aspectos, só a grosso modo, né, gente? Você tem que olhar, peso, tudo que for possível, você vai captando, você vai olhando para o objeto, para o ser, e vai anotando, elencando as informações, né? A riqueza de detalhes, você vai vendo os detalhes que compõem aquele objeto e vai descrevendo. Isso ficou claro, gente, para vocês? Então, vamos observar um pouco mais, com mais profundidade, todas essas características. Vamos lá. Então, nós temos aqui como característica do texto descritivo, né? Quais são as características? Quais são os elementos que vão marcar, que vão dizer que o texto descritivo é um texto descritivo e não é um texto argumentativo, por exemplo, ou injuntivo. É um texto que descreve, o próprio nome já diz. Se ele descreve, ele traça um retrato, né? Ele traça uma fotografia, só que é com palavras. Ao invés de ser com imagem, é com palavras. Mas quem vai ler o seu texto descritivo é capaz, se você o elaborou de forma correta, obedecendo todos aqueles aspectos que nós vimos e mais estes, a pessoa vai ter a exata noção da sua sensibilidade. Ela vai ver com os seus olhos, porque você descreveu. O que você viu, o que você percebeu. O texto descritivo é aquele em que você passa para o papel, elabora no papel, a sua percepção, a sua sensibilidade vai ditando o que é que você está vendo. Mas nós temos dois tipos de descrição, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, e esses dois tipos vão dizer se a sua descrição vai ser mais ou menos objetiva. Vamos então ver essas características do texto descritivo. A primeira é a marca do texto descritivo, que é esse retrato verbal, né? Esse retrato, essa fotografia construída com palavras. Retrato verbal significa isso, né?
uma fotografia construída com palavras. Você é capaz de visualizar, através da descrição do texto descritivo, esse retrato verbal, a imagem do ser descrito, porque ele foi descrito com palavras. E você, ao ler as palavras, você já vai configurando na sua mente aquele ser descrito. Se foi bem descrito, você é capaz de imaginar, visualizar, mentalizar aquele ser. A ausência de ação e relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases. O que significa isso? No texto narrativo, eu tenho 2 elementos que não podem faltar lá. Não podem faltar, são 5 elementos, eu não posso me prescindir de nenhum. Mas 2 elementos, aliás, eles não podem faltar em nenhuma interpretação nossa, em nenhuma simbolização nossa, em nada. Porque nós só podemos pensar, nós seres humanos só podemos pensar nesse plano, nessa realidade, considerando 2 grandezas, que é o tempo e o espaço. No texto descritivo, né, você não pensa nesses 2 aspectos, eles não têm um lugar, ele não precisa estar aqui. Então, a ausência de ação, a ação também dos personagens não vai ter, não precisa. Você não vai ter aquela sucessão de ações, né, de acontecimentos, isso não existe na descrição. Não tem uma relação de anterioridade, ou seja, você não vai situar o objeto no tempo e nem de posterioridade, né? De forma nenhuma, você não precisa usar a grandeza tempo e a grandeza espaço. Não necessariamente, não há essa necessidade. Predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. Olha, por que os substantivos? Porque é o ser. O substantivo não é o nome do ser, a palavra que dá nome é o ser, então o substantivo é necessário estar lá. Outra classe de palavra que sempre vai estar lá vão ser os adjetivos e essas locuções, 2 ou mais palavras, com valor de adjetivo. Por quê, gente? Porque você precisa caracterizar. Lembra que o adjetivo e as locuções adjetivas, elas têm o quê? A função de caracterizar os substantivos. É por isso que no texto descritivo vão predominar basicamente essas 2 classes de palavras. Claro que terão outras, mas naturalmente que os substantivos, que são os seres, né, o ser descrito, e os adjetivos que vão atribuir a esse ser descrito as suas características, sejam elas positivas ou negativas, serão dadas pelos adjetivos. A utilização da enumeração e da comparação é outra marca, é outra característica do texto descritivo. Você vai enumerar os detalhes, as características, e vai traçar paralelos, vai fazer comparações. É uma outra característica, então, dos textos descritivos. A presença de verbo de ligação, isso mesmo. Por quê, gente? Porque os verbos de ligação, ele liga o seu sujeito, geralmente representado pelo substantivo, ao seu predicativo, que vai ser dado pelos adjetivos e locuções adjetivas. Vai mostrar o estado do ser num determinado momento, é claro, sem remeter ao tempo passado, ou presente ou futuro. Ou seja, você vai enumerar os detalhes, né, as informações, os dados, os aspectos e vai comparar. Então, você vai ter essa característica. Presença de verbo de ligação, já falamos, que vai denotar o estado, né, em que se encontra, as circunstâncias em que se encontra o ser descrito. Verbos flexionados no presente ou no pretérito é passado. Emprego de orações coordenadas justapostas. Você lembra do período composto por coordenação? Nós temos as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Então, as orações coordenadas justapostas são aquelas assindéticas, aquelas que eu não preciso do síndeto, da conjunção, porque elas têm o mesmo peso, elas estão no mesmo patamar, uma não se sobrepõe sobre a outra. Muito bem. Seguindo, nós temos aqui a estrutura. Já vimos as características, agora vamos ver a estrutura, né, do texto descritivo, ou seja, da descrição. Então, a descrição vai apresentar 3 passos para a construção. Parece bem semelhante, não é, à narração. Só que a narração ainda tem o clima que está dentro do desenvolvimento. Tudo bem, nós temos a introdução,
Então, no início, você vai mostrar a perspectiva do observador, né? O observador, eu, vamos supor que eu vá traçar, você que vai resolver o desafio, vai traçar, então, vai descrever o objeto observado, então, eu mostro a perspectiva do observador. Ou seja, eu focalizo, eu mostro o ser ou o objeto, a pessoa, a coisa, né? E vou distinguir seus aspectos gerais. Eu focalizo, eu digo qual é o ser que eu vou descrever e vou descrevendo o que eu vou descrevendo, suas características, seus aspectos gerais. Vou começar a traçar esse retrato verbal. Segundo momento é o desenvolvimento, onde eu vou captar, vou elencar os elementos numa ordem coerente, né? Com a disposição em que eles se encontram, numa ordem. Eles se encontram no espaço, caracterizando-os objetiva e subjetivamente, física e psicologicamente. Olha, então quando eu caracterizo, caracterizar é descrever, tá, gente? É descrever. Então, quando eu descrever, vou colocar aqui, caracterizar é descrever. Então, quando eu faço essa caracterização, né, de maneira um pouco mais profunda, captando assim, ó. Por que é mais profundo? Porque aí eu vou além do aspecto exterior, eu já penetro na subjetividade, eu vou observando comportamentos, atitudes, né, e vou emitindo a minha opinião, o que eu penso a respeito de como ela me parece, como é que aquele ser me parece. Ó, você olha para mim, se você vai me descrever quanto ao meu aspecto da pele, você olha daí, você diz assim, a professora Dinanci tem pele clara. Isso é um fato, é real, eu tenho pele clara. A professora Dinanci parece uma pessoa tranquila, isso aí, né? A professora Dinanci é tranquila. Você pode fazer essa afirmação a meu respeito? Pode. Mas é uma coisa bem subjetiva, bem psicológica. Você está mostrando um aspecto psicológico meu, certo? Pois é, porque é a forma como você está captando, como você está me vendo, me percebendo. Então, na descrição, né, no desenvolvimento, você já vai se aprofundando nesta forma de perceber o objeto, tanto física quanto psicologicamente. Seguindo, então, gente, nós temos a conclusão, né? Para a conclusão de um texto descritivo, não tem, assim, um direcionamento como tem, por exemplo, na narração, né? Que aí na narração você pode ter, por exemplo, você pode finalizar uma narração de diversas formas. Narração de um romance, de um conto, de uma novela, de uma fábula, né? Existem várias formas de finalizar. O final pode até ser inesperado. Mas na conclusão, não há um procedimento específico, né? Na conclusão do texto descritivo, da descrição. Então, você vai dar como concluído o texto quando você completar essa caracterização, essa descrição de todos os detalhes, né? A riqueza de detalhes daquele ser. Então, quando você vê que descreveu, por exemplo, de uma pessoa, a cor do seu cabelo, comprimento, né? Quando você descreveu a estrutura, é liso, é encaracolado, você descreveu a altura, o peso, como está vestido e coisa e tal, como ela lhe parece. Então, parece que você descreveu todo e eu posso mais ou menos entender como é aquela pessoa, eu posso perceber, certo? Vamos agora apreciar um fragmento de uma descrição. Vamos lá. Clarinete. Observe, clarinete é um fragmento de um texto aqui, para que e há uma descrição. Olha, o que é o clarinete, né? É um elemento clássico e imprescindível num concerto. E clarinete, o clarinete, com seu timbre aveludado, é um instrumento de sopro de maior extensão sonora, pelo que ocupa na banda de música o lugar do violino na orquestra. Então, gente, perceba aqui. Você tem aqui a descrição, o que você tem aqui é a descrição de quê? Do clarinete. Você percebeu que eu praticamente posso visualizar esse objeto? Ele está dizendo, o clarinete, um elemento clássico e imprescindível num concerto. Ele fez uma afirmação aí. O clarinete, com seu timbre aveludado, é um instrumento. Ó, ele diz que é um instrumento de sopro. O clarinete, ele descreveu, seu timbre aveludado é um instrumento de sopro de maior extensão sonora. Está me descrevendo as características do clarinete, certo? As características dele.
E por conta de ter essa maior extensão, de ser um instrumento de sopro de maior extensão sonora, ele ocupa, né, o lugar privilegiado na banda de música, né? O lugar de quem? Do violino na orquestra. A banda de música, quer dizer, na orquestra, tá bom? Agora, vamos verificar um outro fragmento falando também de clarinete. Vamos observar aqui. Clarinete, fragmento. O clarinete que possuo foi obtido após o meu nascimento, doado como presente de aniversário por meu bisavô, um velho músico, do qual carrego o nome sem tê-lo conhecido. O clarinete é feito de madeira, possui um tubo predominantemente cilíndrico, formado por 5 partes dependentes entre si, em cujo encaixe prevalece a cortiça, além das chaves e anéis de junção das partes de meta. Sua embocadura é de marfim com 2 parafusos de regulagem, os quais fixam a palheta bucal. Gente, ao ler esse texto, vamos prosseguir, mas eu já quero fazer um comentário aqui, falando do clarinete. O que ele possui, aí ele conta uma história que ele herdou, né? Desde o nascimento dele, ele herdou do avô, do bisavô dele. E aí ele diz, ainda dá umas informações que o bisavô era músico, e ele traz o nome, mas nem conheceu esse avô. E aí ele passa a descrever, aqui no desenvolvimento ele já passa a descrever as características do clarinete. De que é feito o clarinete? De madeira. Como é o clarinete? Ele possui um tubo, né, que é cilíndrico, esse tubo é cilíndrico, tem 5 partes, né? Prevalece uma cortiça, tem a cortiça, tem chaves, anéis de junção das partes, né? A embocadura dele é de marfim, com 2 parafusos de regulagem, os quais se fixam a palheta. Então, ele vai traçando um retrato. Seguindo com o texto, nós vemos o seguinte: com pouco mais de um século, este clarinete permanece calado, latente, sem produzir sons nem músicas, pois não herdei o dom de meu bisavô e nunca me interessei por este tipo de instrumento. Mas, quem sabe se daqui a alguns anos não aparecerá um novo João Rodolfo, que herde ao mesmo tempo de seus bisavós e tataravós, respectivamente, o instrumento e o dom. Aqui você tem, né, a descrição, já com um pouco mais, já tem até algumas observações, né? Tem aqui uma sensibilidade, ó. Com pouco mais de um século, este clarinete permanece, olha aqui o que ele está dizendo. Calado, latente, tá percebendo? Clarinete é substantivo, tá percebendo os adjetivos? Calado, latente, sem produzir sons nem músicas, pois não herdei o dom de meu bisavô e nunca me interessei por esse tipo de instrumento. Mas quem sabe daqui a alguns anos não aparecerá um novo João Rodolfo, que herde ao mesmo tempo de seus bisavós e tataravós, respectivamente, o instrumento e o dom. Então, o que você percebe nessa descrição? Você percebe que a pessoa, o autor do texto, descreveu o objeto de 2 formas. Uma bem objetiva e a outra de modo subjetivo. Ou seja, em algumas, ele começa aqui, por exemplo, ele emite como ele percebeu, como é que está, né? Com pouco mais de um século, este clarinete permanece calado. Aqui, ele atribui ao clarinete algumas características pelo tempo, porque ele não toca, né, o clarinete. Você percebe que no primeiro momento, no texto anterior que eu li acerca do clarinete, ele descreve como é o clarinete objetivamente, mostrando, elencando as informações que mostram as características físicas do objeto, o que ele faz, né, tudo direitinho. E aqui ele já emite algumas percepções, né, alguns detalhes, olha, calado, latente, já há uma subjetividade, já tem um eu aqui, não é, falando, mostrando, descrevendo ainda mais o clarinete. Muito bem. Seguido, então, o que é que nós percebemos? Nós percebemos o seguinte: os tipos de descrição, que já comentamos, conforme a intenção do texto, as descrições são classificadas em 2 tipos. A descrição subjetiva. O que é a descrição subjetiva? É também descrição, certo? Continua traçando as características. Mas ela vai apresentar, nessa descrição, né, algumas impressões pessoais, alguns sentimentos pessoais
do emissor, do produtor do texto, né, que é o locutor. Exemplo são nos textos literários, repleto de impressões dos autores, né? Nos textos literários, por exemplo, ao descrever, tem um poema do parnasianismo e também, deixa-me ver, do simbolismo, né? Onde eles descrevem, por exemplo, um vaso grego. Ali, nos simbolistas, eles vão descrevendo o objeto, né, que o objeto é símbolo, e no parnasianismo, eles tentam descrever o objeto de forma imparcial, seria a descrição objetiva. Eles não colocam os sentimentos, as emoções lá. Na descrição subjetiva, você já nota as impressões pessoais, o sentimento, as emoções, elas afloram, elas vêm à tona. Certo? Então, a descrição subjetiva, ela vai apresentar a descrição de algo, de alguma coisa, de uma pessoa, de um objeto, mas ela vai trazer algo mais, que são as impressões acerca desse objeto. No caso do clarinete, o autor disse latente, né? Estava ali latente, coisa e tal. E a descrição objetiva, né? O texto vai descrever de forma exata e realista, gente, as características concretas e físicas de algo. Preste atenção. Na descrição objetiva, a descrição é sempre uma percepção. Eu estou sempre olhando para algo para poder descrever. Mas eu tento, quando ele procura, ele tenta descrever de forma exata como ele está vendo, se é alto, se é baixo, se é largo, se é estreito, etc. E realista, o mais realista possível, se é escuro, se é claro, se é branco, enfim. As características concretas e abstratas de algo do ser descrito, sem atribuir juízo de valor. Certo? Então, na descrição objetiva, ele procura descrever o ser descrito, é descrito nos seus detalhes, nas suas características físicas, de maneira que eu que vou ler a descrição, eu possa perceber, possa formar aquele retrato verbal e possa visualizar aquele ser. Sem me preocupar com juízo de valor, se é bom, se é ruim, se é feio, se é bonito, são juízos de valor. Ou sem impressões subjetivas desse emissor, do produtor do texto, tá? Então, na descrição subjetiva, o foco não são, né, juízo de valores nem impressões subjetivas, sentimentos, emoções, não. O objeto é descrito da forma como ele é percebido, suas características físicas, o mais concreto, o mais exato possível. Exemplo de descrições objetivas são os retratos falados, né? Os manuais de instruções, né? Os verbetes de dicionários, das enciclopédias, né? Das nossas gramáticas, dos livros, são exemplos de descrições objetivas, né? Onde no manual de instrução você tem as características, você compra um celular, por exemplo, e lá vai descrevendo o que ele tem, né? O dicionário que vai retratar, vai descrever algo, dando a sua definição exatamente como ela é. Vamos ver um exemplo de descrição, então. Exemplo, a dona era uma velha balofa de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um pijama desbotado e de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas encardidas. Muito bem. Aqui nós temos um exemplo de descrição. Gente, quando ele diz assim, uma velha balofa, você está prestando atenção que ele está, a velha é o ser descrito, né? Era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Olha aqui, ele atribuiu, né? A velha, algumas características, aí, né? Algumas impressões. Vestia um pijama desbotado e de seda japonesa. Mas aqui ele já está dizendo as características, ela vestiu um pijama, as características concretas que ele estava vendo. Como é que eram as unhas dela? Aduncas, né? Meio curvadas. Elas estavam recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro. O que ele olhava, ele ia descrevendo. Como é que estava o esmalte? Estava perfeito? Não, estava descascado nas pontas. E essas pontas das unhas, né, estavam encardidas. Então, da forma como ele percebeu, ele descreveu. Foi isso que ele fez. Ele descreveu ela, né, na nossa poetisa e escritora Lígia Fagundes Telles. Descreveu o que foi percebido. Muito bem.
Seguido, então, a dona tinha aproximadamente 1,70 m e 60 quilos. Vestia uma blusa rosa decotada e uma saia rodada na altura dos joelhos. Seus cabelos eram castanhos encaracolados e sua pele morena. E aqui, o que é que você tem? Você tem uma descrição objetiva. Aqui, o ser descrito, a dona, olha, você percebe a altura e o peso. Como é que ela estava vestida? Com uma blusa rosa, a blusa era decotada e a saia era rodada na altura dos joelhos. Percebeu como dá quase para ver essa pessoa? Ainda tinha os cabelos castanhos, diz a cor do cabelo, como era o cabelo encaracolado e a pele dela, que era morena. Você percebeu que dá para você literalmente visualizar como era essa mulher, né? Mentalmente você percebe que ele traçou um retrato verbal. Tenham um final de semana abençoado, fiquem com Deus. Na segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser e Ele há de permitir, e vocês também, se Deus quiser. Tchau, tchau, até lá.